Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos por que estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, no teu amor, nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, por tantas delas, por orgulho me perdi. Jesus nos guarde, nos abençoe. Agradeço muito o convite de vocês de estar aqui, trazendo esse pequeno estudo sobre a evolução através do perdão, né? Nós temos muitos pontos de evolução, mas o perdão, ele é fundamental, porque ele traz em nós o amor naquelas relações que temos conflituosas, né? É bem importante pela pacificação dos nossos sentimentos. Nós sabemos que nós fomos criados simples e ignorantes, viemos aqui para a Terra, fomos muito mais matéria do que espíritos, né? E viemos nesse processo, com sucessivas encarnações, nos espiritualizando cada vez mais ficando evoluídos, etéreos, né? Quando se fala em evolução, a evolução, ela transforma o nosso corpo espiritual, mas também o nosso corpo físico, né? Quanto mais nós evoluímos, menos grosseira é a matéria que é emprestada para a gente permanecer aqui na Terra. Até que chega um ponto que a gente evolui de um nível tão grande que a gente não precisa mais de um corpo físico. O nosso corpo passa a ser espiritual, né? É matéria também, mas de um modo diferente. Então, um dos grandes entraves para a nossa evolução exatamente é a mágoa, o ódio, o rancor, o orgulho, a vaidade, né? A incapacidade de perdoar, a incapacidade de entender as nuances do amor, né? Então, o entendimento de que nós devemos perdoar, ele faz com que a gente consiga essa transformação molecular, né? E a gente lembra também que nós temos o nosso corpo espiritual e o perispírito, né? O perispírito é o envoltório do espírito, como todos nós sabemos. E é no perispírito que ficam as mágoas, as matrizes das nossas doenças físicas, né, e emocionais. E o nosso perispírito, como é que ele é formado, né? É um envoltório semimaterial que é retirado do fluido cósmico universal. A exemplo do nosso corpo físico, também tem sua origem no fluido cósmico universal, mas com uma constituição molecular diferente. A gente sabe, examinando aí a tabela dos periódicos na química, que elementos misturados produzem uma coisa boa ou uma coisa ruim. Ou às vezes dois elementos misturados são bons, mas botou mais um pedacinho do outro, o grande remédio vira o grande veneno. Então, são constituições diferentes, né? E nós precisamos eliminar cada vez mais nosso organismo material, as moléculas que nos prendem à matéria, e mais desenvolver o organismo espiritual, né? Então, o corpo físico ou carnal, ele resulta de uma maior condensação do mesmo elemento, fato que transforma em matéria tangível, né? A natureza do perispírito, ele guarda relação com a evolução da pessoa. Quanto menos nós enxergamos ou acreditamos na vida espiritual, quanto mais a gente fica apegado aos valores materiais, à vida material, mais denso, mais pesado é o nosso perispírito, né? E quando a gente tem esse sentimento material tão grande, a gente não tem esse conhecimento da vida espiritual, ou não se recorda, né? Por ter reencarnado, não se recorda de nada disso, né? E quando o desencarne acontece, pela falta de conhecimento naquela vida, pela falta de estudo, muitos se consideram ainda
na Terra, não percebem que desencarnaram, aí não compreendem por que as pessoas não ouvem, não falam, porque a visão material é tão grande que não percebem essa nuance da transformação, da passagem da vida terrena para a vida espiritual. Conforme ensina o ministro Clarence, da coluna espiritual Nosso Lar, o corpo perispiritual é constituído à base de princípios químicos semelhantes em suas propriedades ao hidrogênio a se expressarem através de moléculas significativamente distanciadas, ou seja, naturezas bem diversas, umas das outras. Está no livro Entre o Céu e a Terra, capítulo 29. E o perispírito, né, por exemplo, nós estamos aqui na Terra, podemos ter vindo de outro planeta, outro lugar, mas o perispírito tem como uma característica, né, ele absorver os elementos do mundo em que o espírito está vivendo, agrega ali, para que possibilite ao corpo físico ter a vida naquele mundo material, né? Nós sabemos, por exemplo, que aqui na Terra nós precisamos de oxigênio, precisamos de determinados nutrientes que em outros planetas são diversos, são diferentes. Nós sabemos, por exemplo, que nos planetas onde habitam os espíritos mais evoluídos, não tem nada das coisas que tem aqui que se destinam necessariamente à manutenção do nosso corpo físico, para que nós possamos estar aqui encarnados, cumprindo os rumos da nossa evolução, né? O perispírito dos espíritos superiores, reduzido o peso específico, confere-lhes uma leveza que lhes permite viver em planos mais elevados, né? Quando se fala que o espírito é elevado, o espírito é capaz de ouvir as suas preces, é capaz de se deslocar, né, para diversos pontos, né, numa velocidade que a gente não conhece até, é exatamente por essa natureza fluídica que lhes permite transitar entre os planos, né, numa velocidade grande, porque eles têm essa fluidez que lhes possibilita isso. Nós não temos, né? Na verdade, nós estamos imantados aqui na Terra, presos na nossa natureza material. A gente não consegue sair daqui enquanto não evoluir, né? O que faz com que a gente possa evoluir é exatamente a gente sair daqui e passar para uma condição mais favorável, né? Em condições normais, as sensações modificam a natureza das vibrações da força psíquica. Se essas modificações forem pela sua intensidade e duração, de modo a ultrapassar um limite mínimo, essas sensações serão registradas no perispírito de maneira consciente, ou seja, a gente vai perceber que nós estamos trazendo aquela coisa boa para nós por força da ação do nosso pensamento positivo, né? E o espírito tomará conhecimento do que está ocorrendo. É a chamada memória de fixação. Agora, se esse limite mínimo não for atingido, haverá o registro da sensação, mas somente no inconsciente. Como a gente não tem ainda, não conseguiu ter um nível evolutivo que nos permita conhecer, nós agregarmos essas sensações, ela não é uma coisa consciente para nós, ela se agrega no nosso inconsciente, porque nada se perde. E mais adiante nós haveremos de utilizá-la de uma maneira que nos possibilite melhor compreendê-la, né? A sede da memória é o perispírito, que armazena, registra e conserva todas as percepções, todas as volições e ideias da alma. Esse inconsciente que a gente não conseguiu entender, ele fica no perispírito e será mais adiante reaproveitado. Eu falei essas questões todas porque como a gente percebe, né, evoluir, né, crescer espiritualmente, depende dos sentimentos que a gente traga, né, daquilo que a gente possa expressar de amor, de caridade, né, uns em relação aos outros. E todos nós temos questões íntimas, doídas, né, nossas e de outros com os quais a gente não mantém uma relação de amor, ou pelo menos de amizade, ou de conhecimento, ou uma relação natural de pessoas que se conhecem. E aí vem aquela questão do perdão.
E a gente lembra que Pedro pergunta a Cristo quantas vezes devemos perdoar aos nossos inimigos, até 7 vezes, né? E Jesus responde: não, Pedro, perdoarás teus inimigos não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, né? 490 vezes, né? 7 vezes, né? Ou seja, não tem limite, né? Perdão é perdão, né? E aí, para que a gente possa atingir esse processo, né, de efetivamente entender e perdoar o móvel da ação do nosso semelhante, né, e consequentemente estabelecer uma regra de perdão, nós precisamos, antes de tudo, nos perdoarmos, né, das nossas faltas, dos nossos equívocos, das coisas que nós fizemos. Porque se a gente não criar dentro de nós o mecanismo de entender as nossas atitudes equivocadas, nós não teremos uma capacidade plena de entender o móvel das atitudes dos outros. Porque se a gente não se compreende, como vamos compreender o outro, né? A gente tem uma sensação de dourar a pílula, né, a nosso favor e não assumir corretamente as ações equivocadas que nós fizemos. E, via de regra, atribuindo a responsabilidade a alguém, como se nós fôssemos seres perfeitos que não cometêssemos nenhum deslize, né? E perdoar, quando a gente consegue ultrapassar essa questão de nos perdoarmos, de entendermos que as nossas atitudes pretéritas, muitas delas não foram dolosas, né? Dolo é quando nós temos a intenção de agir no sentido do mal. Muitas delas foram culposas, né? De que maneira? Pela própria vivência social, hábitos da época, que nos levavam a ter uma prática delituosa diante de Deus, mas uma prática normal diante dos homens, né? Se a gente lembrar, por exemplo, que na época de Cristo, o povo ia para a arena, via as pessoas se degladiarem até a morte, batiam palma, aplaudiam, saíam felizes da vida, isso aos olhos de Deus é um crime grave, né? Porque você está incentivando, né? Se deliciando com o suplício alheio, né? Mas naquela época era um costume normal. Então, aqueles que praticavam desse modo, né, que não... A gente tem que entender que a nossa culpa, a nossa responsabilidade, ela se encontra limitada ao nível do nosso conhecimento, né? A gente precisa saber entender verdadeiramente o que é um mau proceder ou não, para poder se situar e ter uma culpa atribuída dentro do seu nível intelectual sobre aquele assunto. Então, vencido isso, quando a gente consegue ter essa compreensão e nos perdoarmos, né? Sobretudo entender que tudo aquilo que nós fizemos de equivocado é passível de ser resgatado, né? Nós podemos recuperar e corrigir as nossas imperfeições do passado pelas reencarnações. Nós sabemos disso. Não só pela reencarnação, mas para reencarnar e aprender sobre o amor e a caridade. Então, quando a gente consegue vencer essa etapa, e a gente parte para a etapa de entender, o desafio de entender o móvel das atitudes dos nossos semelhantes, né? E a gente tem aquela questão, né, muito forte de estabelecer a regra do perdão ou não. A gente quer perdoar, mas o orgulho e a vaidade não deixam que a gente perdoe. Tem uma música do Robson, que gosta muito de música, Chico Buarque de Holanda, Fado Tropical, vocês lembram? E tem um pedaço lá que é declamado, né? Aí lá no meio do verso, o poeta fala o seguinte: se a sentença se anuncia justa, a mão cega, mais que depressa executa, porque senão o coração perdoa. Ou seja, você detona logo o cara, que é para o seu coração não perdoar e você não fazer isso. Nós somos muito assim, O coração quer perdoar, mas o orgulho não deixa. O orgulho é a mão cega que executa, né? Então, esse tipo de compreensão é que a gente precisa entender. Se diz muito que perdoar é esquecer, né? Perdoar é esquecer. Eu, particularmente, e como outras pessoas pensam também, eu penso que perdoar é você conviver com o fato sem que ele te cause mais nenhum dano.
você lembra do fato, todas as nuances, todas as peculiaridades, mas aquilo não te incomoda mais. Aquilo ficou para trás, né? Você consegue superar isso, né? É difícil, mas é possível, sim. Podem ter certeza disso, né? E quem perdoa se liberta. Quem perdoa cria laços. Esse ato de caridade não reflete somente em quem perdoa, mas também em quem se beneficia desse perdão. Sinto dificuldade em perdoar. O que devo fazer? Orar, né? Se você tem algum desafeto, alguma pessoa que tem algum sentimento muito ruim e você não consegue, né? Você comece a fazer prece por eles e por você, claro. No começo, talvez a prece nem termine, né? Porque, né? Mas você faz de novo. Aí um dia você completa a prece, depois faz de novo. Aí, um dia você percebe que você já está fazendo isso naturalmente. Significa que o seu coração já começou a dar uma maciada e daqui a pouco você vai perceber, né? O perdão, por não ser um sentimento bilateral, é um ato muito individual nosso, né? Você perdoa, o outro não quer saber, mas você fez a sua parte, né? A gente sabe que nos processos obsessivos, né, em que um encarna obsedia o outro, depois desencarna, o outro vem, vai e volta, isso termina não quando os dois resolvem se perdoar, mas quando um começa a tomar essa iniciativa. Chega, não aguento mais, aí o cara marreta, o outro está lá, quer apanhando. Aí chega um dia que o outro também percebe e se convence. Ou seja, é a nossa atitude que valida esse processo de perdoar, né? É uma coisa muito nossa. É uma coisa que não precisa ser exteriorizada. É um sentimento interno, porque falar para o outro, eu te perdoo, não tem sentido se o seu coração efetivamente não tiver feito isso, né? O maior beneficiário do perdão é quem dá, e não quem o recebe. O perdão é ato de bom senso e inteligência. Perdão te ensina que o importante na vida é vencer a si mesmo e não o outro. Perdão significa a responsabilidade que cada um deve ter pelo que se fortalece em seu coração, né? A responsabilidade por aquilo que fortalece, que cresce. Quando a gente fortalece e cresce, pode não ser um sentimento bom. Você pode ter um sentimento ruim que vai se fortalecendo e vai crescendo e você vai se tornando uma pessoa amarga, né? Então, a responsabilidade de nós em relação àquilo que se instala em nosso coração vai fortalecendo, vai crescendo. A gente quer que cresça ali uma planta boa ou uma planta ruim. Então, nós temos que ter a responsabilidade de fazer essa escolha, ok? O perdão é força, fraqueza é não saber se proteger das imaturidades alheias, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, que nós somos fortes o suficiente para entender a chamada imaturidade ou comportamento alheio, né? Nós temos o hábito muito antigo, né, e muito grande de querer que as pessoas sejam como nós, que pensem como nós, que tenham um comportamento como o nosso, né? Nós atribuímos um processo para alguém que ele não está capacitado a te dar, ou não conhece as coisas que você pensa, né? Às vezes as pessoas falam, esse cara é burro, não entende isso. Não, ele não é burro, ele só não conhece aquilo que você está falando, né? Como é que você quer que ele conheça uma coisa que está dentro de você e você não explicou para ele? Não é isso? A gente tem essa coisa, né? Nós temos aquela ideia de que todo mundo sabe do que você está falando, mas não é assim. Nem todo mundo sabe, ou mesmo se sabe, pensa de uma maneira diferente da sua. Nós não pensamos igualzinho. Todo mundo já imaginou que saco que ia ser esse mundo, todo mundo pensando absolutamente igual. A gente nem teria chance de evoluir tanto, né? Porque está tudo certinho, todo mundo pensa que ele... Dada a nossa imperfeição moral, se fosse assim, acho que seria um mundo ainda muito sem graça, né? Então a gente precisa vivenciar esses entreveros aí para que a gente possa crescer. Claro que no mundo mais evoluído, a gente já é espírito purificado, pensaremos de uma maneira bem parecida, porém, com a preservação das nossas próprias identidades, né? Viveremos harmonicamente, que esse é o grande final de cada um de nós, né?
Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Quem mais evolui é quem perdoa mais facilmente. Quem perdoa a si mesmo pratica a autocura, né? Está se curando daquelas mazelas, né? E quem perdoa o próximo está praticando a caridade, né? Então, nós devemos perdoar, né, ao próximo, aos nossos familiares, aos nossos amigos, companheiros de ideal espírita, companheiros da casa espírita, no trabalho, em todos os lugares, né? Na verdade, perdoar também está muito vinculado a nos sentirmos magoados e ofendidos, né? E a recepção da mágoa, da ofensa, é uma atitude nossa também, né? Alguém diz alguma coisa para você, é você que se ofende, porque quer. Às vezes aquilo não tem nenhum condão de trazer uma situação desagradável, mas por orgulho, por vaidade, você sente ofendido, quer comer o fígado do cara, mas não é assim que funciona, né? Se a gente entender, né, que as coisas que são ditas não teriam assim esse poder de atingir o nosso âmago, né, os nossos sentimentos de verdade, a gente não se aborreceria por bobagem, né? A gente se aborrece por bobagem, porque levou uma fechada, porque o outro falou alguma coisa ruim no trabalho, porque riu quando você passou. E a gente acaba criando um artifício da ofensa que nos leva, às vezes, a consequências, inclusive trágicas, né? Então, a gente lembra aqui também da questão 909 do Livro dos Espíritos, da perfeição moral. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. É verdade, a gente pensa que a coisa é muito grandiosa, mas do ponto de vista espiritual, um negócio tão pequeno, que quando a gente desencarna, fica pensando quanto infantis nós fomos por não ter superado aquela questão. Mas a gente chega lá. Então, mapas mentais inadequados impedem a pessoa de perdoar e de evoluir. Pensamento conduz a sentimento, sentimento conduz a ações, ações conduzem a resultados. Por exemplo, faz 3 anos que aconteceu o fato. Esse é o pensamento. Me lembro quanto sofri. Esse é o sentimento. Nunca vou perdoar. Essa é a ação. Mágoa, ódio e ressentimento é o resultado. Então, faz 3 anos que aconteceu o fato, me lembro quanto sofri, nunca vou me perdoar. Você está carregando para você mágoa, ódio e ressentimento. Ressentimento é esquentar a comida velha, de novo, né? Você sentir novamente o fato que já aconteceu há muito tempo. Você todo dia lembra daquele fato. Ora, o fato aconteceu lá atrás e você já sofreu por aquilo. Mas você insiste em todo dia lembrar e vivenciar aquela mesma dor que você... Isso é ressentir. Lembrar aquela mesma dor que já aconteceu. Ou seja, você é responsável por se magoar. Você se magoa com o fato alheio, mas se magoa pela repetição, né? Trazendo de novo aquilo, ao invés de iniciar um processo de esquecimento, né? O ressentimento causa separação de amigos e familiares, problemas psíquicos, enfermidades, morte, suicídio causado por depressão aguda ou desespero proveniente de profunda decepção, assassinato, resultado de ódio, desejo de vingança. Ressentimento na religião, né? Impede a comunhão com Deus, né? Quantos de nós não julgamos seres bons, maravilhosos, perfeitos, e quando acontece alguma dor muito grande, a gente se revolta contra Deus, fala que Deus não foi justo comigo, eu não merecia, eu sou um bom filho de Deus, eu vou à igreja, eu vou à casa espírita, eu vou ao templo, eu dou esmola, eu ajudo os outros, dou comida na rua e acontece isso comigo. Então, a dor, né, no primeiro momento que você sinta isso, pode-se até compreender, mas o ressentimento disso, que te tolda a visão, te impede de entender que a gente está nesse mundo exatamente para vivenciar essas questões, né, resgatar os nossos erros do passado,
ele faz com que a gente se afaste, né? Eu já vi muita gente sair de igreja católica, de casa espírita, né? Ou de procurar a casa espírita por perder um parente muito querido e se sentir acolhido no primeiro momento, mas passado aquele primeiro acolhimento, ficar decepcionado porque não recebeu uma psicografia, não recebeu uma mensagem, que Deus esqueceu e vai por aí afora. São sentimentos, né, ruins, né? E que atrapalham esse nosso processo e afasta o amor do nosso coração. Então, as características do perdão é universal, tem que ser uma atitude constante, independente da pessoa, do adversário, se arrepender ou não. Uma escolha que fazemos e não uma emoção. O perdão não é uma emoção, é uma escolha. Nós escolhemos trocar aquela emoção do ódio pela emoção do amor. Então, o perdão é uma escolha que nós fazemos, tá? É incondicional, né? A gente não cria condições para perdoar ninguém. Eu te perdoo, tudo bem, está acabado, está resolvido. Esse eu te perdoo é você se reconciliando com o mal que você julga que te foi causado, tá certo? Tomar a decisão de perdoar a pessoa e fazer o melhor possível para ela. Disciplinar os pensamentos, não aceitando pensar negativamente contra a pessoa. É impossível ter ressentimentos contra alguém pelo qual oramos sempre. Lembra que eu falei da oração? Se você começa a orar, seus sentimentos vão mudando e daqui a pouco você chega a essa impossibilidade de ter um sentimento ruim por força das orações que você começou a fazer e que se tornaram um processo natural na sua vida, tá? Perdão significa aceitar a essência de qualquer ser humano como a sua própria e dar-lhe a dádiva de não julgar. Ninguém nos agride, nos trai, nos abandona ou nos rouba sem que tenhamos consciente ou subconscientemente provocado tais comportamentos. Como a gente sabe daquela... Essa água para mim, essa questão da... Meu Deus... É o peso da idade. Como a gente sabe, né, que nada acontece por acaso, a gente acaba colhendo os frutos daquilo que nós semeamos. Nós devemos ter em mente que esses acontecimentos ruins, eles têm uma razão de ser. Não estou falando aqui de dar uma topada numa pedra, cair, quebrar um braço, não é isso não. Eu digo aqueles acontecimentos graves, né, que nos tiram do eixo, né, nos fazem pensar, né, que nos causam um impacto, né, o que nos impacta, né, é o que nos faz pensar. Esses acontecimentos têm uma causa, né? Se a gente lembrar do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, né? E que tem lá um itemzinho que eu acho fantástico, por sinal é o capítulo que eu mais gosto no Evangelho, que fala na justiça das aflições, né? O Evangelho nos garante que as nossas aflições são justas. Não existe dor injusta para nenhum de nós. Por mais que a gente sofra, que se sinta magoado naquele momento, aquilo tem uma causa justa de acontecer. Pode ser uma causa anterior, vinculada a existências passadas, ou uma causa atual da nossa existência, provocada nessa vida mesmo. E que ótimo que a gente já está resgatando, né? Aconteceu nessa, a gente já está resgatando. Legal, já não vou levar isso na mala para outra vida. E esse capítulo também nos fala do bem e do mal sofrer. O bem sofrer é aquele que compreende isso e consegue transitar pela dor, pelo sofrimento com resignação, né? Que a resignação nos coloca no nosso lugar. E o mal sofrer é aquele que se desespera, que blasfeme, que vai contra Deus, né? A resignação é uma coisa que nós devemos ter assim um pensamento muito agudo sobre ela. Por quê? Quando a gente está para encarnar, para reencarnar, né? As provas são colocadas na mesa e a gente aceita as provas para vir aqui confiantes de que nós vamos cumpri-las e, consequentemente, evoluir.
E a gente encarna e temos o benefício do esquecimento. A gente não lembra que nós escolhemos. Só que, com o aprofundamento do estudo da doutrina espírita, você entende que possivelmente aquilo foi uma escolha sua, então você tem que ser resignado, porque você está vivenciando um acontecimento que você escolheu receber para poder resgatar alguma coisa, alguma questão e, consequentemente, evoluir. Então, a gente precisa ter essa compreensão e ter esse tipo de resignação. Lembrar sempre, eu gosto muito de me lembrar disso quando eu estou meio aflito, da justiça das aflições. Eu sempre gosto de pensar que me conforta, pessoalmente me conforta, saber que algumas coisas acontecem porque fazem parte do meu processo evolutivo e que eu mereço estar passando por aquilo. A minha esposa está com uma doença grave pela segunda vez, mas está lá, está trabalhando, está levando a vida, e ela fala que faz parte do processo, né? Ela compreende bem isso. Ela é espírita, trabalhadora, atuante, aquela coisa toda. Então, esse entendimento para ela é bom, porque ajuda ela a superar essa fase que é braba, e ela está superando, entendeu? Então, nós devemos também ter esse tipo de pensamento na nossa vida diária. Ora, se eu estou sofrendo essa dor, há uma causa. Embora nesse momento eu não saiba que causa foi essa, mas ela tem uma razão de ser, né? Possivelmente eu escolhi vivenciar isso. Podem ter certeza que, se você tiver convicção disso, você se sente assim grandemente confortado, grandemente resignado, porque uma coisa é verdade: tudo passa. Não há bem que não acabe, o mal que sempre dure, não é isso que se fala? Mas o bem mesmo, ele não acaba não, ele permanece, né? A gente sabe, por exemplo, que as relações amorosas, elas permanecem por toda a vida, porque o amor, ele se impregna na gente de tal modo que não sai nunca mais, né? Então, vamos lá. O perdão favorece a cura. Não adianta rezar e suplicar pela cura se seu coração está bloqueando a energia vital, mantendo vibrações opostas ao bem. Você causa sofrimento a si mesmo e aos outros quando ofende e quando se ofende. Aí tem uma passagem muito interessante, um livro, que eu tirei algumas questões aqui, de alguém que escreveu esse livro. Ele não sei se é hoje, mas na época que fez o livro, ele não era espírita, é um americano chamado Fred Luskin. Ele é psicólogo, se não me engano, e ele desenvolveu uma coisa fantástica no princípio do perdão. Por quê? Ele era muito amigo de uma pessoa, de uma amizade profunda por essa pessoa, e um dia lá, por essas razões da vida, eles se desgastaram, ficaram zangados um com o outro. Ele ficou muito inconformado porque ele tinha muito apreço por aquele amigo, era uma pessoa muito querida mesmo para ele. E ele começou a buscar um meio de resolver aquela questão interna dele, começou a buscar mecanismos em que ele pudesse superar e, evidentemente, sentir que perdoava o amigo, se auto-perdoava também. E aí ele conseguiu esse resultado, né? Superou aquela divergência. Só que ele resolveu dar um plano maior àquele projeto que ele havia feito. Ele, junto com mais 2 colegas de profissão, eles fundaram na Universidade de Stanford o chamado Instituto do Perdão, em que eles começaram a pegar essas técnicas que eles haviam desenvolvido e começou a aplicar nas pessoas, né? E o negócio cresceu, foi muito longe. E eles descobriram, pela amostragem, pela pesquisa, que as pessoas que tinham dificuldade de perdoar, as pessoas tinham problemas hepáticos, problemas gástricos, eram nervosas, irritadiças, tinham níveis de pressão elevados, né? Viviam amarguradas.
E depois de submetidas ao tratamento, ao processo que eles faziam, essas pessoas tiveram essas patologias reduzidas, né? Os níveis de pressão se estabilizaram, o mau humor passou, né? Porque o perdão trouxe esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio para todas elas. E num crescente até, eles deram assistência também a um grupo de mães que perderam os filhos na guerra. Então, foi um negócio muito amplo. E, por conta disso, ele acabou escrevendo um livro chamado O Poder do Perdão. Não é um livro espírita, é um livro que ele traz esses conceitos, mas que, na verdade, nós que somos espíritas entendemos a propriedade das coisas que ele descobriu. E ele, numa entrevista, né? Ele deu uma entrevista que ele coloca umas questões muito interessantes, né? E como é que perguntaram a ele, como é que pode ser definido de fato o ato de perdoar? Aí ele fala: perdoar é a arte de fazer as pazes quando algo não acontece como queríamos. Dizermos que é fazer as pazes com a palavra não. O acúmulo da mágoa pode causar problemas físicos e psicológicos, e o perdão pode ser considerado como uma cura para doenças físicas e mentais advindas de problemas emocionais ou psicológicos. Aí perguntaram para ele: existe um momento certo para dar início ao processo do perdão? Ele fala: o momento é logo depois do tempo necessário para vivenciar a perda, né? E aconteceu aquela coisa toda. A gente precisa compreender que no primeiro momento os acontecimentos ruins, eles nos impactam, né? Mas é óbvio que a gente não fica impactado a vida toda. Passa 1, 2, 3 dias, a gente começa a recuperar o equilíbrio, embora processo, mas começa a recuperar. É nesse momento, quando você começa a recuperar, que você dá início a esse processo de perdão, né? Quando ele fala logo depois do tempo necessário para vivenciar a perda. Aí outra, se a pessoa perdoar, ela pode ficar com a sensação de que a pessoa perdoada estava com a razão? Ora, se você pensar que o outro estava com a razão, você não perdoa nada, né? Você tem que fazer a sua parte. Se o outro achar que está certo, está errado, é problema dele, né? Não, pô, vou te perdoar, mas será que você não vai achar que você está certo? Não perdoa. É igual: eu perdoo, mas entrego para Deus. Eu perdoo, mas nunca mais quero te ver. Então, não perdoa, né? Dentro do conceito de você conviver com o fato como se ele nunca mais te afetasse, você verdadeiramente não perdoa, né? O perdão implica que se pode ficar em paz mesmo tendo sofrido mal. Quando a pessoa se encontra num processo de perdoar alguém, pode acontecer dela perceber que ela mesma também tem culpa na situação e pode ter causado algum mal aos outros, né? Então, é isso, você analisa o fato e percebe qual o seu grau, qual o componente que você colocou naquela questão que fez com que você se sentisse péssimo, ofendido, magoado e etc. e tal. E tem os passos do perdão. Primeiro, saiba exatamente como você se sente sobre o que ocorreu e seja capaz de expressar o que há de errado na situação. Fui ofendido, tá, vamos pensar aqui, o que aconteceu de verdade? Como é que isso começou? Qual foi a minha participação nisso, né? Em que eu contribuí para que isso acontecesse? Porque essa análise que você fizer, ela vai te situar exatamente dentro daquele contexto. Aí você, de repente, vai perceber que se você não tivesse falado isso assim, não teria acontecido isso. Se você não tivesse feito não sei o quê. Ou realmente você não fez nada ali e a coisa aconteceu. Mas você se situa e percebe se realmente você foi mais vítima do que algoz naquela situação. E a partir daí você toma o caminho de procurar consertar aquela situação. 2, comprometa-se consigo mesmo a fazer o que for preciso para se sentir melhor. Entendeu? Não ficar naquele azedume, sofrendo, ressentindo, pensando em vingança. Procura entender, se sentir melhor a cada momento, para ir eliminando esse acontecimento da sua vida. O ato de perdoar é para você e ninguém mais. Entenda seu objetivo. Perdoar não significa necessariamente
reconciliar-se com a pessoa que o perturbou, nem se tornar cúmplice dela. Porque acontece, às vezes você perdoa a pessoa, mas a pessoa não quer saber de você, quer continuar te perturbando. Você tranquilamente pode se afastar dela. Se você perdoou, eliminou aquela questão, se afaste dela, deixa ela melhorar e chegar num processo que ela possa compreender a sua atitude e se reaproximar. Se você perdoa uma pessoa que praticou um crime também, não perdoa, esse cara é um criminoso. Ora, o crime não tem a ver com você, o crime é em face de outro. Você não vai perdoar o cara de uma ação contra você porque ele é um criminoso? Não. Perdoar a ação contra você não está endossando nem te tornando cúmplice do crime que ele praticou. Entendeu? Uma coisa é o que ele fez, outra coisa é o que ele falou para você. São coisas distintas. Tá? Tenha uma perspectiva correta dos acontecimentos. Reconheça que o seu aborrecimento vem dos sentimentos negativos e desconforto físico que você sofre agora, e não daquilo que ofendeu ou agrediu mais lá para trás. É a história de você trazer para a atualidade, alimentando o ódio, a vingança, um fato que já ficou no passado. É onde você começa a sofrer. Não se diz aí que recordar o passado é sofrer 2 vezes? É o caso, né? Muito bem. Desista de esperar de outras pessoas ou de sua vida coisas que elas não escolheram dar a você. Eu falei disso ainda há pouquinho, né? As pessoas não têm o conhecimento do que você quer, têm outras opções, outras ideias, outras vontades. Você não pode esperar que elas te deem aquilo que você espera, porque elas estão num outro nível de entendimento, né? Coloque a sua energia em tentar alcançar seus objetivos positivos por um meio que não seja através da experiência que o feriu. Em vez de reprisar mentalmente sua mágoa, procure outros caminhos para seus fins. Lembre-se de que uma vida bem vivida é a sua melhor solução. Modifique a sua história de ressentimento de forma que ela te lembre da escolha que é perdoar. Passe de vítima a herói. O perdão, né, bem exercitado dentro desses conceitos, vai te conduzir ao amor, que é a tônica da vida, é o grande modo de evolução. E a gente perdoando, verdadeiramente perdoando, a gente consegue afastar um pouco a massa física da nossa vida, conseguimos ficar mais leves, mais suaves, né? E eu queria ler para vocês aqui, para finalizar, um poema de Olavo Bilac. Olavo Bilac, ele estava apaixonado pela irmã de Alberto de Oliveira, que é um poeta saquaremense. E ele escreveu esse verso para ela. Ouvir estrelas, não sei se vocês conhecem. Ora direis ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso? E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto, e conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender estrelas. Então, é o amor, né? O amor é isso, né? Ele faz essa transformação. A gente lembra de João Evangelista, quando estava preso, né? No final da sua vida, que ficou preso lá na ilha, porque o poder da pregação dele era tão grande que ele convertia todo mundo que ouvia. E ele, por não ter com quem pregar, ele pregava para as pedras, para as árvores, para os peixes, né? E os peixes, os bichos chegavam. Não que entendessem o que ele estava dizendo, a gente sabe que não. Mas a vibração amorosa era tão grande que tinha esse poder de agregar até os elementos da natureza. Quem ama verdadeiramente consegue isso. Quem ama é capaz de ouvir estrelas, né?
é capaz de agregar os animais, a floresta. Quem ama é capaz de entender a natureza, que faz parte também do nosso processo evolutivo. Nós estamos aqui no planeta usufruindo das coisas necessárias ao nosso corpo físico como um modo de elevação do nosso espírito. Então, meus irmãos, vamos evoluir pelo perdão, tá bom? Se auto-perdoar e perdoar aqueles a quem reputamos nossos desafetos. Muito obrigado pela paciência de vocês. Foi ótimo estar aqui com vocês. Um beijo, fiquem com Deus.